Bora lá, nação, muito bom dia para todos vocês. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E nós vamos aqui analisar os comentaristas. Tem o João Guilherme, tem aí os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando tudo sobre o Flamengo, a vitória que o Flamengo fez contra o Maringá, 8-2 em cima do Maringá, um verdadeiro atropelo. Jorge Sampaoli fazendo mudanças no Flamengo, Gerson voltando a jogar bom futebol, o Gabigol jogou bem contra o Maringá e o Pedro, que fez 4 gols. E agora a preparação para o clássico contra o Botafogo. O Mengão, meu amigo, vai se preparar para esse clássico, porque aí vamos ver realmente como que o Flamengo está jogando nas mãos do técnico Jorge Sampaoli. Vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações do Mengão. Por isso, nação, já chega deixando o like. Logo cedo já estamos aqui, então vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Mengão. Vai rapidinho, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para você se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Flamengo, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal João Guilherme, canal também ESPN Brasil, canal SBT Esportes, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Acho que o Flamengo é um time, é um elenco que tem muita qualidade, tem muita variedade, nenhum outro elenco do futebol brasileiro tem tantas opções, e com os jogadores conectados com o treinador, e o Sampaoli é um treinador de altíssimo nível, a expectativa para o Flamengo é muito favorável. Eu acho que tem totais condições de disputar os títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América, da Copa do Brasil, e isso aí eu não tenho a menor dúvida, papai. E, cara, a gente falando aqui sobre esse início, né, de trabalho do Jorge Sampaoli, a gente percebe não só uma mudança de postura, mas um Flamengo que faz, já começa a mostrar que alguns jogadores também vão sendo recuperados. É óbvio, né, que eu mesmo fui um dos que criticou a fase do Gabigol, falei que precisava acordar e tudo mais. Sim. É um momento. Você também, muita gente criticou. Também. Mas o Flamengo parece que o Sampaoli chega e alguns jogadores já mudam da água para o vinho. Eu acho assim, a gente tem que ser justos, né? O Gabigol, ele é um jogador histórico no Flamengo. Ele é um jogador que tem 4 gols em finais de Libertadores. Ele é um jogador bicampeão de Libertadores da América com o Flamengo. Ele está na história, como eu disse um dia, na galeria dos imortais rubro-negros. Mas o Gabigol, ele tem um ano muito ruim. A fase dele é muito ruim. Embora, contra o Maringá, no Maracanã, agora, nesse 8-2... O melhor em campo? Não, acho que não foi o melhor em campo. Acho que ele, o Gerson e o Pedro foram os grandes destaques. O Wesley jogou bem. Mas acho que o Gabigol fez a sua melhor partida na temporada, né? Então, quer dizer, ele vinha muito mal, estava merecendo as críticas, mas ele ontem já deu um sinal de que ele pode melhorar, pode jogar perfeitamente junto com o Pedro, os dois se encaixam, se completam. Ele é um jogador histórico, agora as críticas procediam, porque ele realmente não vinha fazendo uma boa temporada, né? E ontem a gente teve torcedor xingando, aí passa do ponto, né? Quando o torcedor chega para xingar e parte para aquela situação, ou você acha que o torcedor está ali no estádio mesmo e faz parte? Cara, nós que trabalhamos com comunicação, né, é o nosso caso, e trabalhamos com futebol, que é paixão total e absoluta, a gente está acostumado com isso. Quantas vezes você já foi xingado? Quantas vezes eu fui xingado? Quantas vezes nós fomos elogiados? Quantas vezes nós fomos criticados? E é o caso mais ainda do jogador e principalmente de um cara da grandeza do Gabigol, né? Ele já foi idolatrado. Ele mexe com a torcida do Flamengo como eu nunca vi um jogador mexer tanto, né? Mas o cara ali estava revoltado com ele, cobrando que ele tivesse uma melhor temporada, que ele jogasse mais, embora ele tenha feito um bom jogo. Eu entendo, não partir para violência, não partir para agressão, isso aí eu sou totalmente contra, mas a partir do momento que o cara está ali, pagou o ingresso, ele tem o direito de se manifestar, e acho que, infelizmente, faz parte da vida de todos nós que somos públicos e do jogador de futebol, e principalmente de um jogador de um time como o Flamengo, mais ainda, né? E aí a gente está falando de alguns jogadores que melhoraram, e um deles é o Gerson, o novo Coringa do São Paulo. Impressionante, hein? A mágica aconteceu, de repente, 2 semanas. Você lembra como o Flamengo estava 2 semanas? Tinha perdido para o Maringá de 2-0, um fiasco. Não tinha um torcedor do Flamengo que não estivesse em pânico e revoltado. Exato. O Flamengo tinha perdido para o Maringá, o Flamengo tinha sido
humilhado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca. O Flamengo tinha perdido para o Alcas. O Flamengo com uma sequência de vexames na temporada. Aí nós falávamos, o Flamengo está muito mal fisicamente, o Flamengo não se encontra, o Flamengo não está jogando bem, o Vitor Pereira não consegue encaixar o time e tal. De repente, em 2 semanas, Papa, a gente vê um time completamente diferente, um time intenso, com jogadores que não estavam jogando nada, jogando muito bem fisicamente, correndo os 90 minutos, um time que já tem um padrão tático, ou seja, 2 semanas depois, coisas do futebol, né? E eu fui um dos que, quando soube que o Jesus não vinha, fiquei revoltado e viúvo assumido, né, do Jorge Jesus. Em momentos de tristeza e de revolta, a gente fica mais viúvo ainda. Mas quando o São Paulo chegou, eu falei de noite, já mais com a cabeça melhor, eu falei, vamos apoiar. E o cara chegou com o pé na porta. A torcida do Flamengo, ela é viúva de Jesus e se justifica a viuvice porque o Jesus marcou época na história do clube. Mas eu queria propor uma discussão aqui para um amigo. Diga. Que é algo até que eu tenho pensado e analisado bastante. Eu acho que o Sampaoli, depois que o Jesus foi embora, é o melhor treinador que o Flamengo contratou. O Flamengo teve Domi, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira e Dorival. Eu acho que o Sampaoli é um treinador de um nível superior a todos esses que eu citei e ele é, no mínimo, do mesmo patamar do Jorge Jesus. Porque se você pegar a carreira do Sampaoli, ela é mais expressiva do que a carreira do Jorge Jesus. Ele tem título de Copa América com o Chile, ele dirigiu seleção chilena em Copa do Mundo e seleção argentina em Copa do Mundo, ele ganhou Sul-Americana com a Laú, uma equipe no Chile que na época não era muito cotada, ele já trabalhou no Sevilha, na Espanha, ele trabalhou no Olympique de Marselha na França, que são 2 equipes importantes. Cara, aqui no Brasil, ele fez um ótimo trabalho no Santos, esteve no Atlético Mineiro. Ou seja, Santos que caçava o Flamengo. Né? Exatamente, ele não foi campeão brasileiro porque cruzou com o Flamengo de Jorge Jesus, que era imparável. Mas assim, se você analisar, ele é um cara que tem um tamanho muito grande, é um treinador de ótimo nível. E o Flamengo está muito bem entregue. Agora, eu bato sempre numa tecla, né? Os jogadores têm que colaborar. Se os jogadores não colaborarem, pode trazer o Guardiola que a coisa não anda. E não estavam colaborando com o Vitor Pereira, né? Não havia, isso está muito claro, não havia nenhuma afinidade entre Vitor Pereira e o elenco do Flamengo, né? Ele não conseguiu fazer a coisa andar. O elenco do Flamengo realmente sentiu muito a saída do Dorival. O Dorival era muito querido pelos jogadores, o grupo não aceitou bem aquela saída. E o Vitor Pereira, que já chegou também muito conturbado no Flamengo, com aquela história da sogra, ele foi muito criticado, não conseguiu realizar o trabalho. E chega o Sampaoli, que é um cara muito respeitado, né? Um cara que tem nome, que tem currículo, aqui no futebol brasileiro principalmente, ele é muito respeitado. E eu acho que a tendência é que dê certo, né? O tempo vai dizer. A gente teve uma situação agora recente, e a gente, durante o almoço, a gente está aqui no assador, inclusive matando excelente. Saudade do Porcão Rio. Nossa, excelente. Eu já passei Réveillon aqui, rapaz. Coisa linda. Esse aqui é O Rio de Janeiro é lindo, tem lugares lindos, e esse aqui talvez seja um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Que visão maravilhosa. E aí a gente estava aqui conversando e falamos do Malvadão. Eu falei, o Malvadão, uma brincadeira que você faz também, não só o Malvadão, como também 63 quilos de alcatra limpinha. E aí vai ter gol do Flamengo esse ano, tem algum bordão já preparado? Porque tiveram algumas situações que aconteceram aí, né, que andaram falando. Já tem alguma coisa que você pode, de repente, brincar? Eu vou narrar no dia 24 de maio, Iublense e Flamengo no Paramount Plus, né? Como é que é? Iublense e Flamengo. Não é Nublense? Eu acho que é em Iu, né? Porque tem um tio ali em cima, né? Se fala Iublense. Eu acho que sim, vamos apurar isso, mas eu acho que é Iublense, sim. Mas Nublense, Iublense, se for Iublense ou Nublense, tudo bem. Eu estarei na transmissão desse jogo no Paramount Plus. E é o seguinte, né, cara? Surgiu recentemente aí uma polêmica através da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que fez críticas ao Flamengo, ao presidente Rodolfo Landim, e ela foi rebatida pelo jornalista Chico Lang. Então uma frase que é do tempo... Inclusive foi muito bem o Chico Lang, né? Pois é, ele foi firme. E uma frase que é da época da minha avó e da nossa época de infância, ela voltou à tona.
o rei da cocada preta. E o Flamengo é o rei da cocada preta. Será, João? É, né? É, porque assim... Já pensou um tetracampeonato no Maracanã? E assim, por que o termo rei da cocada preta? O Flamengo está por cima. Porque o Flamengo é o time que tem mais torcida, muito mais torcida, é um time que gera muito mais audiência, engajamento, repercussão, bilheteria, atrai mais os patrocínios. Então, por tudo isso, é o rei da cocada preta. Ô, Venê, 8 gols, depois de quase 30 anos, o Flamengo não marcava 8 gols numa partida. Visto o placar, foi um jogo que não precisa ter nenhum retoque ou não? Bom, vamos lá, Fernanda Maia. Primeiramente, boa tarde, Lucas Pedrosa. Sobre o retoque, eu vou falar já. Mas eu acho que um jogo como esse, ele lava a alma da torcida do Flamengo, dos jogadores, até mesmo do treinador Jorge Sampaoli. Foi um jogo interessante para a gente poder observar algumas movimentações dentro de campo. O Gerson confirmando que será um jogador extremamente importante na era Jorge Sampaoli. O Wesley jogando mais avançado, com o Fabrício Bruno fazendo aquela função que a gente comentou ontem, um pouco mais de lateral direito, tanto é que o Wesley teve uma liberdade muito grande para avançar. Um jogo que Thiago Maia também lavou a alma, porque foi um jogador extremamente criticado recentemente. Ele inclusive respondeu a um torcedor nas redes sociais, ele fez um gol, comemorou bastante. Um jogo para o Pedro confirmar novamente a grande fase dele, fazendo 4 gols. Eu esperava que fosse também ser um jogo para o Gabigol lavar a alma, não só a torcida, o treinador, mas o Gabigol... E não foi? Não foi aquele Gabigol que eu esperava, fazendo muitos gols, comemorando. Ele fez um de pênalti, mas foi um jogador extremamente participativo, um jogador extremamente importante dentro de campo. Ele participou de vários gols aí do Flamengo. Um jogo também importante para o Cebolinha marcar e reconquistar a confiança dele. Ele mesmo falou isso após a partida, falando, espero que agora a zica acabe, mas é um jogo que tem que fazer sim alguns ajustes. Tanto é que eu vou pegar o discurso do Sampaoli após a partida e ele mesmo fala isso. Era um jogo para fazer mais gols, é um jogo que mostra que tem que melhorar muita coisa, sobretudo na parte defensiva, porque não podemos achar normal o Flamengo levar 4 gols em 2 jogos do Maringá, que é um time extremamente fraco. A gente sabe disso, com todo respeito ao Maringá, mas é uma equipe da Série D, uma equipe inclusive da Série D que perdeu jogadores titulares em relação ao que foi o primeiro jogo. Mas enfim, eu fico extremamente feliz com o desempenho do time. Acho que mostra ainda mais que o Sampaoli está no caminho certo. A gente ficou em dúvida, né, Pedrosa, se ele ia escolher o Flamengo tático do primeiro jogo, com 3 zagueiros, ou do segundo jogo, com 2 zagueiros e os 2 laterais ali. E ele acabou optando pelo Wesley pelo lado direito, né? Total, assim, eu acho que o Wesley também foi muito complementado ali pela entrada do Everton Ribeiro, que era um atleta que, pelo menos pelo que a gente tinha conversado, não estava sendo cogitado para ser titular. E eu já falei que, na minha opinião, ele é um cara extremamente importante para a equipe do Flamengo, porque ele consegue temporizar jogo, ele consegue fazer o lateral jogar, ele consegue achar esses espaços no meio, que ele tem muita qualidade. E o Gerson também complementando esse meio campo. Mais uma vez, mais uma grande partida do Gerson, voltando a ser o jogador, inclusive que o Flamengo fez um grande investimento nessa temporada para que ele pudesse ser o Gerson que a torcida do Flamengo já conhecia. Quero chamar a atenção pro Gabigol o seguinte, ontem ele fez um ótimo jogo, na minha opinião, tá? É um ótimo jogo mesmo. Mas foi muito xingado, né, Pedrosa? Mas tô completamente errado, porque assim, se for pensar por ontem ele foi um cara participativo, que participou de todas as engrenagens do time, que foi solidário, e aí a gente sabe que teve a polêmica lá de que ele postou a foto. A gente vai mostrar já, mas eu já começo falando, eu entendo completamente ele, não concordo dele postar, porque ele é o líder, ele é o capitão, ele é o cara que é a cara do Flamengo. Vamos mostrar Mostra aí, que aí eu comento o Big Boss pra gente entender o que o Pedrosa tá falando. O Gabigol fez um post nas suas redes sociais em que ele diz isso aí. Cadê? Tem o post do Gabigol, a gente separou pra vocês também comentarem com a gente. Aliás, é hashtag SBT Esporte Rio que vocês vão comentar. Sabe muito. Botou... porque na verdade, para contextualizar, o Arrascaeta postou, publicou, sabe muito e marcou o Gabigol. Ele repostou e botou.
Que saudade, volta logo, só você me enxerga. Então vamos lá, só pra complementar. Eu acho que isso é desnecessário, ainda mais tratando de um líder como é o Gabigol, mas eu consigo entender o sentimento dele dentro de campo. Por quê? Um time que faz 8 gols e ele, que é o artilheiro, que é um craque do time, só faz um de pênalti, tem alguma coisa errada. É claro que ele foi muito voluntarioso em várias oportunidades de gols do Flamengo, mas também lembro aqui de cabeça a primeira logo do Ayrton Lucas, que o Ayrton Lucas tinha a oportunidade de tocar pro meio da área, claramente o Gabigol sozinho, só para empurrar pro gol, que lembraria muito o gol que o Gerson deu pro Pedro, e o Ayrton Lucas chutou pro gol. E assim, o Ayrton Lucas está fazendo uma temporada sensacional. Quem é o Gabigol para brigar com o Ayrton Lucas pela temporada de 2023? Mas tem que existir um respeito e tem que existir também uma procura dos atletas dentro de campo. Inclusive o Gabigol também serve o Everton Cebolinha no gol que o Everton Cebolinha faz. Então assim, ele foi extremamente voluntarioso e em algumas oportunidades eu via que alguns jogadores do Flamengo, não é porque faziam de propósito, mas não procuravam o Gabigol, como por exemplo procuram o Pedro. Então eu consigo entender o Gabigol, apesar de não concordar com essa postagem, porque pra mim isso não faz bem em momento algum pro grupo. Isso tira às vezes uma coisa que a gente brinca, que é de dentro do vestiário, né? Que pode resolver, porque a gente, por exemplo, a gente faz um programa aqui em que a gente conversa. Aí vamos supor, sou apresentadora e eu dou a palavra pra eles. Aí eu tô só chamando o Pedrosa. É a mesma coisa. Eu tô só chamando o Pedrosa. É isso aí. E não deixo o Vene falar. Quando ele vai falar, eu atropelo. Eu tiro. Aí o Vene... Pô, ele tem duas opções. Ou ele vem falar comigo. Pô, Fernando, tem como você dar mais em mim? Ou você posta. Esse programa aí que eu não falo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E assim, só pra finalizar minha parte... Você acaba tirando, às vezes, até um negócio que tá acontecendo que não precisava ser sabido, e assim, né? Os 4 gols que o Pedro fez foram completamente méritos dele, tá? O Pedro é o artilheiro, pra mim, já falei aqui, eu acho que o Pedro tem que ser o titular, caso seja um ou outro, mas eu vi uma procura maior do time do Flamengo com o Pedro do que não tem com o Gabigol. E não é porque ele dá mais opção. Não é isso, assim, eu vejo, e ainda tem a vaidade do Gabigol, né, que entra nessa situação aí, por quê? Quem sai como cara do jogo com a bola debaixo do braço fazendo 4 gols? É o Pedro, né? E quem fazia isso antes? Ou seu Vene Casagrande, a sua vez. O caso é muito pior do que a gente está tratando aqui. A gente está falando do atual camisa 10 do Flamengo, que era para ter uma postura de líder. Eventualmente ele usa a faixa de capitão quando o Everton Ribeiro não está em campo. E se a gente for parar para analisar, após a partida, todos os jogadores ficam em campo comemorando o resultado, todo mundo feliz. Ele é o primeiro jogador a sair fora. Inclusive, quando ele estava deixando um gramado, ele até teve uma discussão com o torcedor que eu achei totalmente errada, a postura do torcedor, xingando o Gabigol, sobretudo nesse jogo que ele fez um bom jogo, repito, embora tenha feito apenas um gol e de pênalti, mas o Gabigol foi extremamente importante dentro de campo. Se o Pedro fez 4, ele com certeza ajudou 1 ou 2 gols aí, independentemente disso. Só que eu acho que o Gabigol, ele tem que ter uma postura mais profissional. É um jogador que mostra ser extremamente mimado. Eu já elogiei o Gabigol aqui, essa temporada, falando que a mentalidade dele tinha evoluído, só que eventualmente ele tem uma recaída. E ontem ele teve essa recaída. Gente, não podemos achar normal e naturalizar um jogador sair do jogo e 5, 10 minutos depois fazer uma postagem que ele fez. Totalmente desnecessário. Tá insatisfeito? Acha que ninguém tocou a bola para ele, que pode acontecer ou não? Não sei se foi de propósito ou não. Chega no grupo lá e fala, pessoal, qual é? O que tá acontecendo? Exato. Na rodinha, e aí? Vocês não vão tocar a bola pra mim? Não, tô achando que vocês não querem tocar a bola pra mim. Agora, em rede social, repostar e fazer isso que fez, totalmente desnecessário. Mostra quão mimizento ele é e quão mimado ele é. Olha, Fernanda Maia, eu vou ser bem sincero, o que o Sampaoli foi após a partida foi até mais importante que a própria goleada. É mesmo? Sabe por quê? Mostra o pensamento e o raciocínio do Sampaoli. Ele hoje é o que de fato o Flamengo estava precisando. Um treinador que cobra e exige dos jogadores, mesmo depois de uma vitória super importante, uma goleada de 8-2, que vai entrar na história do Flamengo. Mas durante a entrevista inteira, e eu fiz questão de assistir essa entrevista 2 vezes para entender certinho o que ele estava querendo dizer, ele deixou claro: goleada bacana, fico feliz, 8-2, mas poderia ter feito mais gols e tem muita coisa a melhorar. Ser mais contundente, melhorar a parte da transição, a parte defensiva. Olha, Sampaoli, está de parabéns e repito, você é o treinador que o Flamengo estava tanto precisando. Agora, o Flamengo, Mauro César Pereira, como você gosta que eu fale, até pra gente aliviar um pouco o clima, o Flamengo atropelou. Hoje eu posso falar que atropelou, ganhou de 8-2, dentro de casa, Maracanã lotado. E aí eu te pergunto, porque a gente, com razão, a gente sempre diz, né? Um treinador precisa de tempo para mostrar seu trabalho. Agora,
Eu sei que é o Maringá, pelo amor de Deus. Mas já dá pra ver o trabalho do Sampaoli. Não dá? Um Flamengo ofensivo, um Flamengo jogadores jogando próximos um dos outros, o Flamengo marcando pressão, o Flamengo usando a velocidade do Ayrton Lucas e do Wesley. Eu acho que já dá pra ver uma cara do Sampaoli. E aí, é o que eu falo sempre, vamos falar do Maringá. Só que, pô, o Vitor Pereira, o Paulo Souza, eles pegaram muita baba também. E eu não lembro de ter visto uma atuação, o próprio Domenech, eu não sei nem se o Dorival teve uma atuação dessa, avassaladora como essa, de você saber que você vai ver vários gols num jogo. Já dá pra ver a cara do Sampaoli? É exagero por ser o Maringá ou não? Bem, primeiro acho que é importante frisar que ontem o Flamengo jogou, né? Lá em Maringá os caras não jogaram. Aquilo foi uma conduta absolutamente indolente, absurda, inaceitável. Eu acho incrível como que aquilo também é esquecido dentro do clube, né? Não houve nenhuma grande cobrança. Foi o jogo do Fluminense com o Vitor Pereira, do Maringá já com o Mário Jorge, com uma postura inaceitável do time. E poderia até perder demais. Agora, de fato, ontem, eu sempre digo o seguinte, você pode ganhar de um time mais fraco de várias maneiras. O Corinthians é mais forte que o Remo, que é melhor que o Maringá também. Mas como é que o Corinthians ganhou do Remo ontem? Sofrendo, nos pênaltis. Você pode ganhar massacrando, amassando. O Flamengo amassou, de fato, merece elogios. Um gol com menos de 2 minutos, fez o resultado, buscou mais gols no segundo tempo, ele trocou jogadores. O Gabriel fez uma ótima partida, Pedro fez 4 gols, tem uma média mais de 1 gol por jogo, uma coisa absurda, né? E jogando não só o Carioca, jogando nas outras competições que o Flamengo participou ao longo do ano. Ou seja, teve desafios técnicos mais difíceis do que quem jogou só o estadual e agora está na Copa do Brasil, sua fase inicial, e no Campeonato Brasileiro. Agora o time jogou muito bem, agora tem alguns detalhes que são interessantes, né? O Ayrton Lucas ontem foi muitas vezes terceiro zagueiro, muita gente não percebe. Então tem a turma que detesta terceiro zagueiro, ele foi quase terceiro zagueiro, quase o jogo inteiro. É que o jogo estava paralelo, só os gols. Então assim, era na direita o Wesley descendo à vontade, na esquerda o Ayrton Lucas descendo bem menos, né? O lado esquerdo ali era ocupado hora por Cebolinha, caía ali o Gerson se movimentando muito. E foi um jogo muito bom do Flamengo, uma vitória muito boa. Acho que legal também foi a coletiva dele, ele tentando falar português, né? Agora está estudando português, ele se esforçou para falar em português ontem, finalmente, São Paulo. Pô, antes tarde do que nunca também. O Flamengo faz, né? E assim, ele, eu achei muito legal também que na coletiva ele não se mostrou satisfeito. A pergunta final da coletiva o negócio está meio irônico. Que ele falou em contundência do jogo contra o Internacional. Aí pergunta se faltou contundência. Eu pensei, faltou contundência? Meteu 8? Mais contundência do que isso? Eu pensei, que pergunta é essa? E ele falou assim, eu quero mais contundência. Quer dizer, o cara, mesmo ganhando de 8-0, ele apontou problemas do time, não desse jogo tanto assim, mas mais até do jogo anterior do Internacional, e falou sobre a necessidade de melhorar e cobrou mais. Soltou uma frase que pode ser tirada do contexto por muita gente, vai ser quando o Flamengo perder jogos, que ele fala, eu quero formar um time imbatível, mas isso leva tempo. Lógico que não existe time imbatível, quando você fala isso, acho que é uma força de expressão. Eu acho que a tradução literal seria um time difícil de ser batido. Mas aí, o cara já se esforçou para falar português, gente. Eu quero que ele fale exatamente assim, acho que é um pouco difícil nesse momento. Mas acho que foi uma noite bem interessante, o Flamengo tomou 2 gols bem acidentais. Um foi um gol contra, a bola bateu no Fabrício Bruno, outra bola bate nas costas do jogador do Maringá e cobre o Santos. Você acha até que o Santos podia socar a bola do primeiro gol? Eu acho que o Santos tinha muito que pode sair ser, do gol ali. Pode ser que ele pudesse socar antes de a bola bater no Fabrício, mas enfim. Mas foi assim, e o Maringá também teve um momento Tolima. Eu falei aqui durante a semana que achava que não ia fazer a mesma bobagem, mas fez. Depois tomou 1, 2 gols, ele se abriu, foi para cima. E um abraço, amigo, vai tomar goleada, como aconteceu outro dia com o Fluminense em Volta Redonda. Volta Redonda tomou de 7. O time se descontrolou, se desarvorou todo, o Fluminense deitou e rolou, passou o carro. O Tolima ano passado tomou de 7 também e esse time do Maringá tomou de 8. O time perdeu jogadores que foram negociados, um ontem também já estava indo para o Juventude. Isso tudo também tornou um pouco mais fácil. Mas foi uma noite de uma grande vitória, acho que foi. E há de se registrar o patético comportamento de um flamimizento. Né? Tô vendo que a Flamimimi é o flamimizento. Né? Não, mas essa Flamimimi não é a minha, não. Então é a Flamimimi do B. Essa não é a minha, não. Eu sempre acho que o Gabigol é ídolo, imortal e tem que ser respeitado. O cara, Vamp, na saída ali do túnel central, os jogadores saem, o Gabigol saiu e tal, e tá saindo, o cara xingando o Gabigol. O Gabigol jogou muito bem ontem. Pô, ele jogou bem pra caramba. Deu cada passe ele deu passe, ele deu assistência, ele participou super bem do jogo, ele arrastou marcação em jogadas que o Pedro entrou livre pra fazer o gol. Ele foi super bem. Só me pareceu assim que ele, não sei se é impressão minha, estou enganado, eu achei ele meio contrariado por ter feito só um gol.
E de fato eu acho normal que seja assim, porque ele é um artilheiro. Mas eu acho que Até porque o Pedro fez 4. Isso, né? mas eu acho que assim, é importante aí que ele procure entender o seguinte: isso vai mudar naturalmente. A atuação de ontem foi super elogiada pela torcida. Você via depois do jogo. Você vê que São Paulo é modo. Fala assim, eu vou precisar dos gols dos dois pra gente chegar. Porque Eles vão fazer muitos gols e vai dar muitos pontos. no ano passado, o artilheiro da Libertadores foi o Pedro. Mas quem fez o gol que ficou na história foi o Gabriel. Quer dizer, então, de repente, ele pode ter menos gols do que o Pedro e pode fazer gols mais importantes. Eu acho que o mais importante, primeiro, esquecer aquela história de centroavante. Não é centroavante, ele é um atacante. Ele cresce muito quando ele participa mais do jogo, como ontem, quando ele se movimenta, circula pelo campo, tabela, vem buscar o jogo, pega na bola toda hora. Deu passo pro gol do Cebolinha. Exato, então acho que ele tem condições de ajudar muito. E tendo um centroavante goleador, talvez ele não seja o artilheiro mais do time. Como em alguns momentos o Bruno Henrique brilhou mais do que ele entre 2019 e 2020. Teve momentos que ele foi, não digo ofuscar. Tem o famoso jogo do Corinthians, no Maracanã, que caiu o Carille, ele estava suspenso, o Bruno Henrique acabou com o jogo, fez 3 gols. Então isso acontece contra o São Paulo, também com o Bruno Henrique fez também 3 gols no 5-1. Então acho que é importante ele entender isso. O Pedro é um cara de definição, é o melhor atacante centroavante do futebol brasileiro, talvez sul-americano, tem números absurdos, é um jogador excelente, e ele é um cara que ele tem outros predicados, eles podem se completar. Então, acho que esse é um ponto que é bem importante que ele entenda. E o jogo de ontem acho que mostra isso. O Gabriel mostrou que ele pode ser elogiado pela torcida e foi muito elogiado. Ontem, tirando esse maluco aí, todo mundo ontem estava elogiando. Eu fiz a live no meu canal, todo mundo falava, não, o Gabigol jogou muito, o Gabigol jogou muito. Você olhava na rede social, os torcedores elogiando. E entender que, mesmo sem fazer o gol, ele pode ser destaque do time. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Mengão. Então tá aí os comentaristas trazendo todas as informações do Flamengo. Agora é pensar no clássico contra o Botafogo, porque aí vamos ter um adversário aí, não como o Maringá, né? Que Maringá praticamente estava morto dentro de campo. O Botafogo tá aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, qual vai ser a escalação do técnico Jorge Sampaoli. E, meu amigo, nós vimos uma melhora muito grande, tanto no Gerson como no próprio elenco do Flamengo. Gabigol jogou bem, até o Everton Cebolinha jogou bem e marcou gol na partida. Vamos ver como vai ser a escalação, como o Jorge Sampaoli vai preparar o time agora para a partida contra o Botafogo. E nós vimos aí a declaração do Jorge Sampaoli, né, que falou que ele quer montar um Flamengo invencível. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Então é isso daí, nação. Muito bom dia para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com o seu amigo, seu grupo de WhatsApp aí de notícias do Flamengo, compartilhe aí e a gente se vê no próximo vídeo.